Masper News, com Guaraci Andrade. Olá, bom dia. São 8 horas, 22 graus, tempo nublado em Porto Alegre, nessa sexta-feira. Eu diria que sextou, como todo mundo fala, né? Pela alegria de poder descansar no sábado e no domingo. Estamos chegando com o nosso Masper News para deixar você bem informado. Você que está saindo se preparando para o trabalho, evidentemente que tem que saber o que está acontecendo no trânsito, o que está acontecendo em geral na nossa capital. Hoje eu tenho o Coronel Evaldo Rodrigues de Oliveira. Pô, Coronel, de tantos anos juntos e eu abro... Não tem nenhum problema. Evaldo Rodrigues de Oliveira, secretário da Defesa Civil. Que maravilha, né? Quanta missão, hein? É verdade, bom dia. E temos também o Hélio Oliveira, que é o diretor-geral, né, Hélio, da Defesa Civil. Mas, dito isso, eu vou ter que chamar as mensagens, as manchetes dos principais jornais. Nós temos aí o nosso Correio do Povo, que eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa família aí. Ex-presidente do BRB é preso por negociar propina com o Vorcado. Já a 0 Hora nos traz também a mesma manchete, evidentemente que isso aí predominou, porque ontem ele foi preso. Ex-dirigente do BRB é preso por suspeita de receber imóveis de luxo como propina de Vorcado. Vejam só como eles se acertam, né, entre eles. E o ABC, lá do NH, manter as operações dos ônibus se tornam um desafio dos municípios. Mas como eu abri o nosso programa falando o Coronel Evaldo e o Hélio, que são da Defesa Civil, e evidentemente que vocês vão nos falar sobre os principais acontecimentos, né, Coronel, da Defesa Civil. Eu já vou abrir esse bate-papo com vocês. Primeiro, muito obrigado por vocês estarem conosco aqui. Como é que está a Defesa Civil hoje da nossa capital? Tudo bem, Guaraci? Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, nos Imagina, receber, Coronel. eu e o Hélio. Para a Defesa Civil de Porto Alegre é um orgulho, né? E uma grande oportunidade de levar para a população algumas informações importantes. Claro. Primeiro que a Defesa Civil de Porto Alegre não nasceu hoje, né? Não, vocês só estão aprimorando. Tem 38 anos, né? O Hélio é testemunha viva disso, porque esteve no passado na Defesa Civil, retornou agora com toda a experiência dele. Mas é fato que, de uns anos para cá, as próprias instituições de defesa civis, né, pelo Brasil afora, receberam relevância, né? Sim. Não era tão falado em defesa civil como se fala hoje. Sim. E em especial depois do que aconteceu em 2023, 2024, né, aqui em Porto Alegre. Que depois nós vamos falar sobre isso, Coronel. Nós vamos falar realmente, porque foi o momento mais difícil de vocês na Defesa Civil, né? E a gente passou por uma reformulação, né? Passamos por uma reestruturação muito grande. Dito isso, Hélio, como é que é a atuação da Defesa Civil hoje? Que eu sei que vocês são os homens da linha de frente, né? Vocês estão sempre nos acontecimentos, né? Primeiro, para te dizer que, por que voltar para a Defesa Civil? Porque tu sai da Defesa Civil, mas ela não sai de ti. Não sai de ti. Nunca mais sai, ela vai correr da vida. Então, o nosso trabalho todo em Porto Alegre e as defesas civis gerais, nós somos o ponto em que as pessoas procuram um alento para saber como é que vão resolver os seus problemas ou como é que vão se preparar para os problemas. Evidente. E hoje nós estamos preparados, muito bem preparados para prever, para informar como é que cada um se comporta daqui para frente. Hoje vai chover, não vai chover, vamos ter temporal. Então, essa previsão, esse aviso, é um fato que ajuda a população imensamente. Tu nos ouve de manhã, olha o nosso link de manhã, sabe se tem que ir com guarda-chuva, com uma capa ou com casaco. Claro. E isso em termos de meteorologia. Nós atendemos muitas outras operações. Ontem nós tivemos um acidente que poderia ter sido um desastre, um caminhão-tanque que bateu num poste aqui na Lua do Pinheiro. Então, vocês atuam nesses casos também? A Defesa Civil é porta de entrada para muitas demandas, né, da Prefeitura, porque nós somos uma das poucas estruturas que trabalham 24 horas por dia no município. Olha só. Né? Então acaba que a população nos aciona através dos telefones de emergência, 199, né, e a gente acaba dando esses encaminhamentos. Para todos, né? Isso às vezes para bombeiro, às vezes a própria SAMU, a pessoa nos acha mais rápido, consegue falar mais rápido. Então, a gente vai, atende a operação e vai chamando quem precisa fazer parte daquele trabalho. Claro. Né? E na prevenção de desastres, do socorro e no restabelecimento da normalidade também, vocês estão sempre nessa linha de frente, né? É isso? Né? O que nós temos que fazer é atender, resolver, chamar os agentes que podem colaborar conosco e depois tem também o trabalho de
repor as pessoas de volta, ser resiliente na hora de devolvê-las para suas casas, no caso de uma enchente, Claro. devolver e com condições de sobreviver. Então tem todo um trabalho que ele é permanente, ele é em todo o ciclo, né? Claro. Agora eu quero dividir com os nossos telespectadores. Eu tive fazendo uma visita para vocês lá na nova sede, né? E o nosso produtor, o Anderson, tem umas imagens que a gente teve lá com vocês e mostrou as estruturas. Olha que espetáculo, o presidente do Correio do Povo esteve lá junto comigo, a gente esteve fazendo uma visita. Olha o que é o espetáculo dessas imagens aí que vocês têm para o controle. É isso, Coronel? Exatamente. Esse é o nosso centro de monitoramento, né? Sim. Aí a gente agregou tecnologia. Sim. Nós temos totens de defesa civil espalhados. Esse é o coração da pela Defesa cidade. Civil. Aqui diríamos que é o coração da Defesa Civil. Os olhos da defesa Os civil. olhos, os olhos e o coração, né? Porque bate forte ali, né? Então a gente equipou a cidade com totens de defesa civil, Sim. né? Que aparecem nas imagens ali, que nos fornecem, inclusive... Aí tu está falando com o presidente do Correio, fazendo uma demonstração da sede, Isso né? mesmo. E temos uma equipe 24 horas de meteorologista e a gente lança todas essas informações na plataforma que nós temos, que é disponível ao público através de uma página de internet, né? Que é o Poa Clima. Sim. Né? E ali a gente dá as informações do tempo, uma previsão com 5 dias, né? E também, se houver algum tipo de alerta para a cidade, a plataforma também, através de ícones, né? Sim. Interativos, disponibiliza esse dado. Então, a gente vem agregando algumas tecnologias. Agora, em fevereiro, nós ainda instalamos um equipamento que está no telhado da nossa sede, né? Sim. Que detecta campo magnético. Então, a gente tem condição de prever com antecedência se vai ter uma tempestade na cidade em função das descargas atmosféricas. Coronel Hélio, deixa eu lhe perguntar o seguinte. Quanto tempo antes vocês, por exemplo, vamos pensar assim, já estamos nos preparando para o El Niño, né? Que pode não ser nada e pode ser muita coisa, né? Vocês já estão se preparando neste momento para o evento El Niño? Quer falar? Vamos Hélio, lá, pode falar. Hélio. Então, Sim. A gente tem esse acompanhamento desde fevereiro agora, tá? Através dessa Isso para equipe que nós tranquilizar a temos. população, para saber o que está Isso. acontecendo, né? Para O informar. que a gente tem de certeza e pode afirmar, né? O El Niño está em formação, tá? Nós teremos, sim, no segundo semestre, o El Niño atuando, que é o aquecimento do Oceano Pacífico, Sim. que traz suas consequências aqui para o Hemisfério Sul, né? E para o Rio Grande do Sul. Mas nós não temos condição ainda, a comunidade científica não tem ainda informação da intensidade desse evento. Sim, né? E nós temos alguns estudos que nós estamos elaborando dentro da Já Defesa Civil. desde agora, vocês já Sim. estão fazendo estudos. Por né? exemplo, o El Niño mais severo que nós temos registrado na história, e a gente tem uma história de 50 anos, tá? Que foi em 97, 98, nós não tivemos nenhum efeito no Rio Grande do Sul, né? E foi o mais intenso da história. Claro. Já 2023, 2024, ele está entre a terceira ou quarta posição nesse ranking. Sim. E nós tivemos os efeitos que nós tivemos. Só que lá nós tivemos outros fatores agregados que contribuíram para aquilo ali. Se os telespectadores se lembram, nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul um bloqueio atmosférico Sim. que precipitou, né, naquele período, 800 milímetros. Sim. E trouxe os efeitos que trouxe. Claro. O ano passado, 2025, nós estávamos no período de laninha. Entrando no período de neutralidade, nós tivemos enchente em Porto Alegre. Na região das ilhas, Mas não foi tanto. nós tivemos aquela comunidade afetada por enchente. Então, o El Niño não é sinônimo de desastre. De desastre, né? Como foi 2024. nós Bom, estamos trabalhando hoje, eu vou- o que nós estamos trabalhando hoje nas avaliações são tendências do que pode o que vir. pode acontecer, Isso é né? uma- para se prepararem e prepararem a população. O nosso repórter está pedindo passagem aí para a gente saber o que está acontecendo no trânsito. João Pedro Tavares, diga lá. Oi, Guaraci, bom dia para você e para todos que nos acompanham aqui na tela da Masper TV. Nós estamos neste momento aqui na Bento Gonçalves, Avenida Bento, com a Gomes Jardim, num ponto onde o trânsito está com um arranque para bem complicado, viu? Como vocês podem ver aqui atrás de mim, né? O trânsito nesse momento de acesso aqui da Zona Leste
para o centro da capital começa a ficar intensificado justamente por conta desse horário de pico que a gente sempre fala aqui no programa. Segundo a empresa pública de transporte e circulação, a EPTC, não há acidentes registrados neste momento, mas eles fazem um alerta para a chegada à capital pela Avenida Castelo Branco, né? A rodovia está com bastante fluxo, bastante intensidade ali no entorno da rodoviária e esse trânsito se estende, essa lentidão, até a ponte do vão móvel, a ponte que vai em direção a Guaíba. Na região metropolitana, segundo a Polícia Rodoviária Federal, o trânsito flui normalmente por trânsito, claro, com aqueles arranque-paras, né, que a gente sempre fala aqui também no programa, principalmente na região de Canoas, pela BR-116, Sapucaia e lá em Novo Hamburgo. Para a chegada da capital por Viamão, aqui pela Bento Gonçalves, lá próximo a URGS, ainda tem um trânsito um pouco complicado por lá e também pela chegada à capital de Alvorada, lá pela Avenida Baltazar de Oliveira Garcia. A Protásio Alves também é um ponto importante, com bastante lentidão também ali próximo à Avenida Antônio de Carvalho e também um pouco mais abaixo, próximo a Ramiro Barcelos, por conta de uma obra que está sendo realizada no corredor de ônibus e, portanto, precisa de um pouco mais de atenção justamente porque os ônibus saem desse corredor para fazer, então, o seu deslocamento até o centro da capital. A gente vai seguir pelas ruas da cidade, monitorando, acompanhando o trânsito e qualquer informação a gente volta aqui no programa. Valeu, JP. Eu continuo com nossos convidados aqui no nosso estúdio da Masper TV. Eu vou precisar chamar as lindas mensagens do Grupo Savar. Em seguida, a gente volta com os nossos convidados. Coronel Evaldo Rodrigues de Oliveira, filho, e o Hélio Oliveira, que são os homens que cuidam da nossa segurança do tempo, né? Vamos lá, então. Oito horas, 14 minutos, 22 graus e o tempo fechado ainda, né? Eu continuo aqui com o Coronel Evaldo de Oliveira Filho e com o Hélio Oliveira, que são da Defesa Civil, a gente acabou de falar, e eles estão nos dando dicas. Coronel Evaldo, vamos pensar lá em 24, quando tivemos aquela catástrofe das enchentes nas ilhas. E quando chega o pessoal da Defesa Civil, como é que a população reage à chegada de vocês? Com muita esperança de uma ação de vocês? Sim. Primeiro que esse nosso contato ele é permanente, inclusive no período de normalidade, né? A gente está inserido dentro das comunidades, a gente é muito bem recebido em todos os cantos da cidade, né? A gente tem fácil acesso. Como se fossem os salvadores da pátria na hora, no momento. Né? Nas áreas de maior vulnerabilidade, claro. nas áreas de risco, nós temos presença e constante. Nós temos uma relação quase que diária com essa população. E ela nos aciona com uma relativa facilidade, porque até já nos conhece, sabe quem é que faz, quem é que vai lá e resolve, sabe quem está de plantão, às vezes, nossos plantões. Então, principalmente nessas áreas E Guaraci, de maior vulnerabilidade, temos e para aprimorar isso, né, nós nos lançamos a um desafio, né? Sim. De criar núcleos comunitários de defesa civil. Para atender especificamente os Exatamente. Então, a gente está priorizando regiões que historicamente são mais vulneráveis, né? E fazer com que a população compreenda o trabalho da Defesa Civil, compreenda os parceiros que nós temos, que às vezes não é a Defesa Civil propriamente que está no território, né? Às vezes é o Corpo de Bombeiros, nós trabalhamos com a Marinha do Brasil. Mas vocês trabalham sincronizado, sintonia, né? É evidente que vocês trabalham sincronizado. É tudo uma coisa só na hora do atendimento, né? Então a gente também está trazendo a população para esse espaço para que eles compreendam e saibam como agir, né? No momento que recebe uma notícia que uma inundação está por chegar, ou situações previsíveis ou não, né? Então a gente tem esse desafio e a comunicação hoje é de certa forma dificultada porque nós enfrentamos problemas com fake news, né? Claro. Então mas a gente está disposto a enfrentar isso, né? Para ver se a gente melhora cada vez mais a segurança das pessoas. Como é que é a preparação das equipes de vocês? Porque não é uma equipe pequena, né? Neste momento. Né? Hoje não, mas nós já fomos pequenos, né? Fomos bem pequenos. Já cresceram com a situação, vocês já aprenderam com a situação. Nós já fomos pequenos, nós fomos aí 7, 8 servidores há bem pouco tempo, né? Sim. Passamos por uma reformulação, na verdade, há 3 anos atrás, Sim. antes das enchentes. É bem importante frisar isso, porque as pessoas acham que a Defesa Civil
se movimentou ou se reestruturou depois da justiça. Não foi. Foi bem antes aí. Não foi. Foi no primeiro semestre de 2023, né? Que, aliás, isso o prefeito Melo apoia muito vocês. Exatamente. Né? E pede, cobra, faz cobrança sobre isso, né? Na época, mais não tão longe, lá por 2015, 2012, nós não tínhamos nenhum servidor que fosse registrado na Defesa Civil. Era cedido, era do DMLU, era da IPTC, Eram voluntários para as horas da de Guarda emergência. Municipal. Nós tínhamos servidores que a gente ia trazendo para fazer o curso. Hoje, não, hoje... Em 2023 foi criado o cargo. Né? Não, e deixa eu dividir com vocês. Seguido, o prefeito Melo requisitava de todas as secretarias para ajudar nas ações. Né? Isso funcionou muito. Aí, em né? 2023, a gente criou o cargo de agentes. Hoje nós temos 50 agentes operacionais, fora a parte administrativa, né, e de gestão. Nós temos 50 agentes operacionais para fazer essa atividade. E essas equipes estão 24 horas por dia na rua. Claro, claro. Esses foram os principais avanços, né, que vocês tiveram. E a criação do centro de monitoramento, né, nos impulsionou anos para frente. Que é essa nova sede, né? Não, esse centro que tu mostraste, esse centro aí, a partir da formação dele foi em Estamos janeiro mostrando aí, ó. Foi em janeiro de 25. Isso é fundamental para a nossa tarefa, para nós sabermos o que nós vamos fazer amanhã, onde é que nós vamos estar amanhã. Claro. A gente ainda tem uma realidade no Brasil que as defesas civis são órgãos muito enxutos. Né? Nós temos defesas civis formadas por uma única pessoa em municípios por aí. Né? É mesmo? Eu arrisco a dizer que Porto Alegre está entre as 5 maiores, né? E mais bem equipadas e preparadas. De material humano, tu quer dizer, né, Coronel? E no que pode melhorar, vocês acham? Porque a gente sabe o que é a atuação de vocês junto ao prefeito da cidade, né? E o prefeito está sempre querendo melhorias, ele está sempre nas vilas, está sempre preocupado com o que está acontecendo. O que pode melhorar, na verdade, nesses próximos anos? Na minha opinião, depois eu acho que ele pode dar a opinião dele também, esse desafio que nós nos lançamos em interagir mais com a população, nós precisamos melhorar, né? Como órgão de proteção, como um órgão que tem que estar junto à população, às comunidades. Então, a gente está vendo mecanismos, formas, também está trazendo parceiros, porque tem muita gente que entende do assunto. Isso não é uma matéria exclusiva da Defesa Civil ou de um órgão público, né, de uma administração. A população tem que se envolver com essa temática cada vez mais. Claro. Porto Alegre tem eventos que afetam uma comunidade ou outra todos os anos. Evidente. Então, esse é um desafio muito grande para nós e uma prioridade. Pois é, a comunicação, como o senhor acabou de falar, é tudo, né, neste momento. Vocês têm conseguido ter essa interatividade com os moradores para prepará-los para uma maneira tão especial quanto essa? Agora, a gente está evoluindo nos nossos núcleos, que nós estamos montando, principalmente nas áreas de risco, conforme o Evaldo falou, porque, veja bem, a solução melhor para cada região, ela parte de lá. A população sabe o que acontece, como acontece e sabe até como resolver. Sim. Nós somos apenas um meio de abelharmos mais coadjuvantes para fazer essa tarefa, porque a solução é lá, eles sabem. Tem uma passagem que eu conto há um tempo atrás, no ano passado, em julho, nós montamos um posto de comando na ilha, o que melhorou muito a relação, porque eles nos vendo todo dia com o posto lá, eles se sentem mais tranquilos, passa uma demonstração de que a gente está presente no local. Então, e aí eu estou lá na ilha, no posto de comando, e chega um senhor e olha para mim, nós temos um totem lá, com medição de temperatura, com velocidade do vento. Ele olhou, chegou para mim e disse, olha, eu queria conversar com o senhor, tem alguma coisa aqui que está diferente. Isso não está, esse tempo está estranho, é que não está como estão dizendo e estão prevendo e tal. Eu liguei para o Evaldo. O Evaldo estava lá na sede e subiu imediatamente, dá uma revisada no nosso... Evaldo, tem um morador aqui dizendo que o tempo está estranho. Vamos deixar para contar depois do intervalo comercial. Eu preciso chamar os nossos breaks, as mensagens do Grupo Savar. Em seguida, a gente volta com o Coronel Evaldo de Oliveira e o Hélio Oliveira. Oliveira... Eu sou de Oliveira, ele é só Oliveira. De Oliveira e ele é só Oliveira. Não são parentes. Em algum momento, são só grandes família amigos. Bom, então vamos chamar os nossos lindas imagens do Grupo Savar e voltamos aqui com a Defesa Civil.
São 8h24. Nós continuamos aqui no nosso estúdio da Masper TV. Eu tenho o prazer de receber o Coronel Evaldo de Oliveira Filho e o Hélio Oliveira, que ele já acabou de dizer que não são parentes, mas são bem entrosados profissionalmente. Sim. Né? Eu preciso chamar rapidamente, antes de nós começarmos o nosso último bloco, preciso chamar o nosso repórter que está nas ruas, parece que está lá no Palácio, não, está lá no Palácio da Polícia. É isso, JP? Pois é, Guaraci, bom dia novamente. Isso mesmo, a gente está aqui no Palácio da Polícia porque agora pela manhã, há poucos minutos, o ex-vereador Giovanni o Gringo foi preso em uma operação policial. Segundo a investigação, ele estava ligado a fraudes em licitações e direcionamento de contratos com o poder público. A suspeita, inclusive, é de uso de empresas em nome de laranjas ligadas, então, ao ex-vereador e empresário aqui da capital. Segundo as informações dessa investigação ainda, os contratos estavam aí rodando na casa dos 2,5 milhões de reais. Inclusive, Guaraci, uma informação importante, o ex-vereador ele teve um mandato cassado em 2025 justamente por quebra de decoro, onde ele também estava envolvido em processos de licitação, né, onde ele então estava contratando com o poder público. A gente vai seguir acompanhando essas informações e assim que a gente tiver novos desdobramentos, novas informações a respeito desse caso, a gente traz aqui na nossa programação. Ok, essa foi a nossa última notícia aí que estamos acompanhando esta manhã. Eu continuo, Coronel Evaldo, e com o Hélio. Hélio, tu contavas rapidamente antes do nosso... acontecimento. Isso. E aí eu passei o contato para o Evaldo, eu passei a informação ao Evaldo, foi lá revisar e nós tínhamos realmente alguma pequena disfunção no que a gente tinha informado, não era... Mas o que eu quero dizer com isso é que a solução veio lá do local, veio de um residente, do Ilhéu mesmo. Contribuição. Contribuição. E tu tem que ouvir ele. Ele realmente tem a solução para a vida dele. Claro. E isso acontece em vários desastres. Claro. Então, Bom, estamos chegando já ao final do nosso programa e eu quero saber de vocês o seguinte. Vem o final de semana aí e o que a gente pode dizer para quem está nos assistindo, para quem quer sair para trabalhar e... Pode ficar tranquilo, o final de semana é bom, Coronel Evaldo, é isso? Melhor do que a minha fala aqui é as pessoas acompanharem as nossas previsões através da plataforma Poa Clima. Olha aí, diga aí. Nós vamos antecipar alguma coisa. Tá Isso bem. está no site da Prefeitura e no site da Defesa Civil de Porto Alegre. Poa Clima, Prefeitura de Porto Alegre. A gente tem uma ou outra instabilidade, mas nada que vá prejudicar ou trazer... prejuízos, né? Nos tirar da normalidade na cidade. Podemos ter uma ou outra chuva esparsa durante o final de semana. Temos um feriado, terça-feira, né? Exatamente. Mas o tempo vai ser adequado. Que boa notícia, Coronel. Bem, fica por aqui o nosso Masper News de hoje. Agradecemos aí, eu vou até cumprimentar os nossos convidados, mas antes disso eu quero lembrar vocês que às 22h30 estou no ar com o programa Guaraci Andrade, que traz tudo o que acontece na sociedade. Aqui na manhã no nosso Masper News, a gente está muito feliz com uma semana de audiência aí desse público que está nos acompanhando e a gente tem o maior prazer de dividir este momento com eles. Eu vou agradecer o carinho de vocês terem vindo no nosso estúdio. Volte sempre, obrigado, Hélio. muito Você obrigado. muito bem. Coronel Evaldo, Obrigado. um querido amigo de quantos anos? Nem vamos falar vamos quantos falar, anos. vamos falar porque- da cidade. Meu Deus, é 40 anos. Tu era novinho ainda. É verdade. essas conversas Obrigado, de Coronel. velho eu estou fora. É né? verdade, o Hélio está fora desse nosso papo. Até segunda, pessoal. Obrigado. Masper News com Guaraci Andrade.